Definidos os grupos da Libertadores. Alguns brasileiros se deram bem, outros vão ter uma vida dificílima. Vou passar por todos os grupos aqui nesse vídeo. Vamos lá então. São no total 8 grupos. Um ou outro não tem brasileiro, mas eu separei todos aqui para a gente dar uma certa conferida. Beleza? Vamos começar pelo primeiro, grupo A, grupo do Botafogo. O Botafogo que vai ter vida dificílima. Os times que caíram no grupo do Botafogo são os seguintes: Estudiantes, Universidade de Chile e o Carabobo. A gente tem que entender o contexto desse grupo. É um Botafogo que é o atual campeão da Libertadores, é verdade, e por isso é talvez o grande favorito no grupo. Mas é um Botafogo que tem o histórico já de ter dificuldades em competições internacionais. Ano passado foi um ano atípico, talvez o melhor ano da história do Botafogo, muito provavelmente. É um Botafogo que se desmanchou, é um Botafogo que ainda nem anunciou técnico, ou se anunciou o Renato Paiva. Mas é um cara que também não é tão, como é que eu posso falar, tão convincente. Ainda nem começou o trabalho dele direito, né? Tem muita coisa para montar ainda nesse Botafogo. Muitos jogadores foram embora. Foi um campeonato carioca ruim do Botafogo. Foi uma Recopa Sul-Americana ruim, uma Supercopa do Brasil ruim. É um início de 2025 horrível do Botafogo. Tudo que podia dar errado, deu. Então, a sorte do Botafogo é que vai demorar um pouquinho ainda para começar os jogos, naturalmente, tendo essa pausa da data FIFA, só mais para frente os jogos. Até lá o Botafogo pode estar melhor. Mas hoje é um time ainda muito perdido. E tem no grupo o Estudiantes, que começou muito bem o Campeonato Argentino nessa temporada. É uma equipe que virou SAF por agora, vem tendo investimentos, trouxe o Alário, atacante que estava no Inter, não tinha muito espaço porque já tinha o Valencia e o Borré, mas é bom jogador, ex-Bayer Leverkusen, e é um dos destaques desse time, que nem eu falei, venceram um dos destaques do Campeonato Argentino, fora que é uma equipe muito tradicional, a camisa do Estudiantes pesa muito. Tem a Universidade de Chile, que é uma equipe que vem fazendo muitos gols, uma média de gols altíssima. Se eu não me engano, a atual campeão, é o atual campeão do Campeonato Chileno. Então ainda tem esse destaque. Se eu não me engano, tem o Léo Fernandes, que chegou a jogar no Inter argentino, no ataque da Universidade de Chile. É de se ficar esperto. E o Carabobo é o saco de pancadas da Venezuela. O Carabobo é o time que o Botafogo tem que ganhar os dois jogos. Mesmo jogando lá na Venezuela, vai ter altitude. É disparado a pior equipe do grupo. Mas Estudiantes e Universidade de Chile tendem a dar muito trabalho para o Botafogo, principalmente nos jogos como visitante do Botafogo, né? Tanto na Argentina, tanto no Chile. É um grupo difícil, tá bom? Eu não duvido nada do Botafogo já cair nessa fase de grupos, justamente por ser uma equipe que está longe do ideal e enfrenta talvez uma das melhores equipes do Campeonato Argentino e uma equipe que vem de uma temporada muito boa também, que é a Universidade de Chile. Tá bom? Eu diria que hoje o grande favorito do grupo é o Estudiantes. Hoje, tá bom? É uma equipe que tá mais pronta em relação às outras aí, tá bom? Mas dá pro Botafogo passar, mas o Estudiantes e a Universidade de Chile vão dar bastante trabalho. Indo pro grupo B, grupo que não tem brasileiro, grupo que tem o River Plate, Independente Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. É um grupo que o River é disparado o favorito, mas tem que se destacar o contexto da altitude. O River, literalmente em todos os jogos, vai ter altitude. Dois no Equador, contra o Del Valle e o Barcelona de Guayaquil, e um no Peru, contra o Universitário. Então, os jogos como visitante, o River Plate vai ter muita dificuldade. O Del Valle e o Universitário são notórios, equipes que jogando em casa são muito fortes. O Barcelona de Guayaquil também. A gente viu como é que foi contra o Corinthians, 3-0. Então, acho que o River vai ter que vencer os 3 jogos em casa se quiser ter tranquilidade. Porque fora de casa eu duvido muito que vença todos. Se vencer um, eu já acho muito. Então é um River que é, no papel, talvez o melhor River Plate da história. Trazendo um jogador da seleção argentina atrás do outro. Se reforçou muito bem e segue se reforçando muito bem. Mas é um grupo que, principalmente nos jogos como visitante, vai ter muita dificuldade. É um Barcelona que acabou de eliminar o Corinthians. O Universitário que jogando lá no Peru lota o estádio e é uma equipe que jogando lá é sempre muito forte. E é um Del Valle que também já vem há um bom tempo dando muita dificuldade. O River é disparado a melhor equipe, mas esses jogos como visitante pode apertar a situação do River. Tá bom? Fora que vai ter Del Valle e Barcelona,
Duas equipes do Equador. Recentemente o Del Valle meteu 4-0. Nesse meio tempo entre o Barcelona de Guayaquil e Corinthians, teve jogo no equatoriano. Barcelona foi com time misto barra reserva, foi atropelado. Então ainda tem esse gostinho de vingança do Barcelona de Guayaquil contra o Del Valle. Grupo C é para mim disparado o brasileiro que teve mais facilidade. É o Flamengo. Em relação aos outros brasileiros, eu acho que o Palmeiras, daqui a pouco eu vou chegar lá, também não é tão difícil quanto os outros, por mais que seja difícil também. Agora, para mim, é disparado, o grupo mais fácil é esse daqui do Flamengo. A única equipe que eu olho e falo, essa equipe vai ter um jogo que vai dar trabalho, um jogo que realmente vai dar muito trabalho, é a LDU lá no Equador. No Maracanã, tanto contra a LDU tanto contra o Deportivo Táchira, tanto contra o Central Córdoba, a tendência não é nem que o Flamengo vença, a tendência é que o Flamengo goleie. Principalmente o Deportivo Táchira, é jogo para o Flamengo meter 6-7-0 no Maracanã. O Central Córdoba é um time argentino, atual campeão da Copa Argentina. Mas é um time que é a primeira competição internacional da história do Central Córdoba, foi o maior título da história do Central Córdoba. É um time pequeno da Argentina. Então, e é um time que não tem nada demais também. Então, é um grupo muito fácil para o Flamengo. Pode ter dificuldade, talvez, contra o Central Córdoba na Argentina, a LDU no Equador e o Táchira é só pela altitude na Venezuela. Mas futebol por futebol, a tendência é que o Flamengo passe com tranquilidade. Tá? É disparado o brasileiro que teve mais sorte, digamos assim. Grupo D, grupo do São Paulo. São Paulo, Libertad do Paraguai, Tajeres da Argentina e Alianza Lima do Peru. Tem alguns destaques que eu queria destacar aqui. É um São Paulo que está longe do ideal ainda. No papel, esse ataque com Oscar, Lucas e Calheri é um ataque espetacular. Fora que ainda pode ter o Luciano, Ferreirinha. Mas o conjunto do São Paulo ainda não engrenou na temporada com o Zubeldia. Então não é um São Paulo próximo do ideal. Enfrenta um Libertad que na última temporada do Campeonato Paraguaio não foi bem. Chegou nem perto de brigar pelo título com o Olímpia. Mas é uma equipe que tem jogadores experientes. E jogando no Paraguai sempre dá muito trabalho. Mas é um Libertad que está longe de ser um dos melhores desses últimos tempos. Tá bom? Então o São Paulo pode lidar bem com esse Libertad. O Tajeres também não vive lá a grande fase. Tem ali o Galarza, meio campista ex-Vasco. Tem o Girotti, atacante ex-River Plate. E o Tajeres, o São Paulo tem um certo trauma, né? Já foi eliminado em pré-libertadores. Sempre quando joga contra o São Paulo dá dificuldade. Então é um Libertad que é um time que é cascudo, tem jogadores experientes. É um Tajeres que o São Paulo já tem certa dificuldade. E é um Alianza Lima que começou muito bem a temporada. Já eliminou o Boca Juniors em plena Bomboneira. E, se eu não me engano, depois eliminou foi o Deportes Iquique do Chile. Se eu não me engano. Então, assim, é um grupo que o São Paulo é a melhor equipe no papel, disparado. Mas são três equipes experientes, né? O Libertad tem ali o Roque Santa Cruz e o Oscar Cardoso, dois atacantes experientes no ataque. O Alianza Lima, a mesma coisa, com o Hernan Barcos e o Paulo Guerreiro. Então, vão ter duas equipes com jogadores muito experientes, que é o Libertad e o Alianza Lima, e um Tajeres que o São Paulo já tem dificuldade naturalmente. Então, é um grupo que o São Paulo pode se dificultar se não fizer o seu papel, principalmente em casa, no Morumbi. Os jogos em casa, principalmente contra o Libertad e a Alianza Lima, o São Paulo não pode tropeçar, senão vai ter dificuldades. É um grupo que o São Paulo é melhor que as outras equipes, mas pode ter dificuldade. Grupo E agora, o grupo do Fortaleza, vai ter o Racing, o Colo-Colo, o Fortaleza e o Bucaramanga. É o Racing, que é uma das melhores equipes da América do Sul hoje, atual campeão do Sul-Americana. Perdeu o Quinteiro, que era o seu meio de criação e da seleção colombiana também. Mas tem o Vieto, que veio para suprir essa ausência dele. A gente viu esse início de temporada, o Racing amassou o Botafogo não teve a mínima chance de ganhar a Recopa Sul-Americana. O Racing muito superior nos dois jogos. Então dá para ver que é um Racing que perdeu um grande jogador que foi o Quinteiro, mas tem o Vieto, que substitui ele muito bem. E ainda tem uma chegada na área melhor, inclusive. Então é um Racing que é o principal time desse grupo. É um Colo-Colo que é uma equipe muito tradicional. O jogo no Chile, o Fortaleza vai ter muita dificuldade. E é uma equipe que trouxe agora o Claudio Aquino, meio campista campeão com o Vélez, que vai agregar bastante para esse time.
É um Fortaleza que tem um início de temporada oscilante, né? O próprio Vojvoda ficou revoltado esses tempos atrás em uma entrevista, né? Quando venceu só de 1-0 do Ferroviário na semifinal do Cearense. De fato, o Fortaleza não é o favorito no grupo. É, o Racing e o Colo-Colo são muito maiores, muito mais tradicionais que o Fortaleza. Então a camisa pode pesar nesse quesito. E o Bucaramanga é uma equipe mediana. É uma equipe mediana para fraca da Colômbia. Só que o jogo na Colômbia vai ser importante, porque eu tenho quase certeza que ou o Colo-Colo ou o Racing vão tropeçar lá na Colômbia. E esses jogos podem ser diferenciais para o Fortaleza. O Fortaleza vai ter que fazer a sua parte. O Fortaleza vencendo os 3 jogos no Castelão, tanto o Racing, tanto o Colo-Colo quanto o Bucaramanga, e vencendo do Bucaramanga na Colômbia, o Fortaleza passa. Tá bom? O Fortaleza fazendo o seu papel em casa e vencendo esse jogo contra o Bucaramanga na Colômbia, passa de fase. A questão é que jogando em casa contra o Racing, eu acho que pode se dificultar. O próprio Colo-Colo pode dar muito trabalho. O Fortaleza não é favorito no grupo. É um dos brasileiros que entra como zebra no seu grupo. De fato, não vai ser fácil, mas o Fortaleza em casa é muito forte. E isso vai ser o diferencial para ver se o Fortaleza passa ou não. Grupo F, esse é o grupo da morte. Tá bom? Nacional do Uruguai, uma das maiores equipes da América do Sul. O Inter, que vem no início de temporada muito bom, uma reta final do ano passado boa também, conseguiu ganhar o Gauchão depois de muito tempo. O Atlético Nacional, que é uma equipe que hoje na Colômbia não tem nenhuma equipe se destacando muito, tem ali o Atlético Nacional mais ou menos, o Júnior Barranquilla mais ou menos, o Independente Medellín mais ou menos, América de Cali mais ou menos, Deportivo Cali não faz gol, só se defende, Tolima mais ou menos, Once Caldas mais ou menos, são muitas equipes tradicionais, mas nenhuma vem se destacando, como por exemplo na Argentina tem o Estudiantes, tem o Racing, equipes que vêm num futebol e vencendo bastante. Na Colômbia não tem uma equipe se destacando tanto assim. Mas de fato um Atlético Nacional que na Colômbia sempre lota, é sempre difícil jogar contra eles lá. E o Bahia, que veio da pré-Libertadores, é um Bahia que, em quesito camisa, é a mesma coisa do Fortaleza que eu comentei. A camisa do Bahia aqui, querendo ou não, cara, o Bahia é o menor desse grupo. O Nacional é muito maior, o Inter é muito maior, o Atlético Nacional é muito maior. A gente tem que jogar com os fatos e esse é o fato. O Bahia é mais uma equipe brasileira que entra como zebra no grupo. Eu acho que o Inter entra como favorito porque das equipes é o que tem o melhor futebol desse grupo. O Bahia tem um futebol bacana até, só que eu não sei se como é que vai lidar com esses jogos grandes, né? Os jogos que jogar em casa em Salvador vão ser fundamentais. Dos 3 jogos que jogar em casa, tanto contra o Nacional, o Inter e o Atlético Nacional, tem que pelo menos vencer 2. Senão eu duvido que o Bahia vai conseguir passar. A sorte do Bahia é que tem outro brasileiro, então é um contexto onde não vai pesar tanto a falta de tradição do Bahia na Libertadores, né, que vai ser um confronto mais nacional. E aí o jogo no Beira-Rio, o Bahia chega até com mais chance do que, por exemplo, Nacional e Bahia lá no Uruguai. Cara, eu acho que o Nacional engole o Bahia na pressão que eles vão fazer. E o Atlético Nacional a mesma coisa. Então o Bahia fora de casa, eu acho que é aqui que vai se dificultar. O Bahia vencendo em casa do Atlético Nacional e do Nacional e conseguindo vencer do Inter ou do Atlético Nacional fora de casa, eu acho que o Bahia pode passar. Eu acho quase impossível o Bahia vencer do Nacional lá no Uruguai. E o Inter é a equipe que tem o melhor futebol. Eu acho que o Inter é o grande favorito do grupo, e logo depois o Nacional e o Bahia. Eu diria que o Atlético Nacional da Colômbia é o que está um pouquinho atrás, mas é uma equipe muito tradicional também. Por sinal, Nacional, Internacional, Atlético Nacional. Incrível isso daí. Grupo G agora, o Palmeiras, que nem eu comentei, depois do Flamengo, pra mim esse é o brasileiro que se deu melhor. E eu queria destacar o seguinte, é incrível, todo Libertadores o Palmeiras enfrenta o Bolívar e o Cerro Porteño. É incrível, eu tenho essa impressão, cara. Toda Libertadores enfrenta o Bolívar, eu lembro daquele gol do Gabriel Menino, por exemplo, lá na Bolívia, toda Libertadores tem o Cerro Porteño. Enfim, é um Palmeiras que já está acostumado a enfrentar essas equipes. A questão aqui é que o Bolívar e o Sporting Cristal têm altitude. Vai ter que ver como é que o Palmeiras vai lidar com esses 2 jogos. E o Cerro Porteño no Paraguai é muito difícil de se jogar. Mas os jogos em casa, porra, junto com o Flamengo, são os jogos que vão ter maior facilidade. O Flamengo em casa contra o Deportivo Táchira, LDU e Central Córdoba, tendência de 3 vitórias.
O Palmeiras em casa contra Bolívar, Sporting Cristal e Cerro Porteño, tendência de 3 vitórias. O Cerro é o único que eu acho que vai dar dificuldade quando o Palmeiras jogar em casa. O Bolívar é a tendência de goleada, o Sporting Cristal é a mesma coisa. Então é um grupo que o Palmeiras fazendo o que se espera, em casa vencendo, e conseguindo arrancar pelo menos um empate contra o Cerro no Paraguai, pode até perder os 2 jogos da altitude. É um grupo tranquilo para o Palmeiras, só precisa fazer o seu papel em casa. E aí, para fechar, o último grupo, que não tem brasileiro, mas é um grupo também bem difícil. Penharol, Olímpia, duas das maiores equipes da América do Sul. O Vélez, atual campeão da Argentina. E aí o San Antonio Bulo Bulo, que aí é pura altitude. Então, assim, é um Penharol que começou mal a temporada, mas que tem ali o Léo Fernandes que jogou demais na última temporada. Por pouco, não conseguiu inclusive eliminar. Por pouco não, né? Porque tinha que verter aquela goleada do Botafogo. Mas né, criou bastante. O Léo Fernandes fez uma baita Libertadores no ano passado, ex-Fluminense. E se eu não me engano, trouxe o Terans agora também, né? Tendo o Léo Fernandes e Terans, é uma equipe que promete bastante. É um Olímpia que é o atual campeão paraguaio e é uma equipe muito tradicional. É um Vélez que perdeu o Cláudio Aquino, que era muito importante nesse meio de campo, e perdeu seu técnico, Gustavo Quinteiros. É um início de temporada horrível do Vélez. Isso pesa bastante. E é um San Antonio Bulo Bulo que é ridículo. O Bulo Bulo jogando no Uruguai contra o Peñarol, no Paraguai contra o Olímpia e na Argentina contra o Vélez, é tendência de tomar goleada em todos esses jogos. A grande questão vai ser na altitude. Eu não duvido nada o Bulo Bulo vencer os 3 jogos e brigar por passar de fase justamente pela altitude. Mas futebol por futebol, camisa por camisa, a tendência é do Bulo Bulo ser completamente esmagado nesse grupo. A questão é a altitude, e isso nivela bastante esses jogos, tá bom? Eu diria que os favoritos aqui são Penharol e Olímpia, pelo peso da camisa e por conseguirem. Penharol nem vive grande temporada, mas é uma temporada mediana até o momento. O do Vélez é uma temporada horrível até o momento. Mas de fato, 3 gigantes aqui: Penharol, Olímpia e Vélez, e o Bulo Bulo com altitude pesando. E é isso, deu para passar aqui por todos os grupos. Vamos ir para a reta final do vídeo agora. Bom, no geral, as conclusões que eu consigo chegar aqui. Os brasileiros que vão ter mais dificuldade na minha visão. Botafogo, tá num grupo dificílimo com Estudiantes e Universidade de Chile. O Bahia caiu em um grupo que tem 3 equipes muito tradicionais. Que mais? O Fortaleza, no grupo com Colo-Colo e Racing. Os 2 jogos fora de casa vão ser dificílimos. Que esses são os principais. O São Paulo pode ter dificuldade porque são 3 equipes que tendem a dar trabalho também. E as equipes que se deram melhor para mim é nítido que é o Flamengo e o Palmeiras. O Flamengo principalmente, são 3 equipes que só a LDU tem um mínimo de camisa ali, mas jogando fora da altitude a tendência é de ser goleada, inclusive. Então acho que Flamengo e Palmeiras foram os que se deram melhor. E Botafogo, Bahia, Fortaleza e talvez o Inter também, né, no grupo do Bahia. E talvez o São Paulo também podem se dificultar, tá bom? No geral é isso daí, beleza? Gostou do vídeo, deixa o seu like, não gostou, deixa o dislike. Se você quiser, você pode comentar os grupos, os grupos não, as equipes que você acha que vão passar em cada grupo, beleza? Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!